nosso convidado de hoje, aqui do Quintas com Quintais, é o enredista João Gustavo Melo. Fala, João, tudo bem, querido? Tudo bom, Mauro? Que honra estar aqui no Quintas com Quintais. Eu agradeço você é um amigo de longa data, né? Trabalhamos juntos por 19 anos, temos uma história muito bonita, né? E você faz parte da minha família e agora faz parte da família da TV Alerj também, né? Porque em nome da TV Alerj, te agradeço muito a presença aqui para poder conversar um pouco sobre essa função tão importante, né? Que de uns tempos para cá se tornou mais importante ainda, que é a função do enredista, né? Você sabe que o nosso programa ele tem o objetivo de chegar lá naquele que não conhece a estrutura do carnaval, que tem o interesse em conhecer, né? Porque a gente está chegando à conclusão que o próprio carioca não conhece muito a história da maior festa popular do mundo, que acontece aqui dentro do Rio de Janeiro. Então, o programa tem esse objetivo, né? Trazer essas informações para, quem sabe, um dia, aquele que está lá do outro lado assistindo, diga, pô, eu quero ser um enredista. Como funciona o teu trabalho como um enredista e em que escola que hoje você está trabalhando? Obrigado, Mauro, pela oportunidade de estar aqui conversando, né, com o público em geral, de carnaval e também fora de carnaval, do público fluminense, por meio da TV Alerj, né? O trabalho do enredista, ele consiste em auxiliar o carnavalesco, é uma função especializada no sentido de dar mais possibilidades de pesquisa, por meio da pesquisa, né, dos enredos que as escolas de samba levam para a avenida. Então, os enredos, cada enredo de escola de samba é uma pesquisa complexa, por mais simples que seja o tema ou o enredo, o assunto que a escola vai levar para a avenida, de uma forma ou de outra tem que ter uma seleção, uma curadoria, né, de assuntos e de escolhas estéticas e discursivas que aquela escola vai levar para Sapucaí, ou para Intendente, enfim, seja para onde for. E a partir disso, a gente vai, o trabalho do pesquisador é auxiliar o carnavalesco e dar subsídios para ele fazer o desfile. E isso não engloba só o texto em si, né? A parte estética também, uma consulta de estilos gráficos, ou que tipo de escultura, que tipo de indumentária, é mais extenso do que só um texto, né? Exatamente, porque tem uma iconografia ali, né, também, né, uma pesquisa iconográfica, que às vezes também o enredista, os carnavalescos geralmente são muito bons nisso, né, É, sabem as épocas e tudo. Você, por exemplo, você vai falar sobre o período de Dom João VI, que você até já fez no Salgueiro, né, Mauro? verdade. Você vai saber que as figuras femininas usavam, da corte, né, usavam a linha diretório, né, que é aquela linha, aquele vestido com a linha abaixo da cintura. E aquilo faz com que o público seja transportado para aquela época. Assim, quando você vê um filme também, tem toda uma pesquisa de figurino, de cenário, de estilo, a pesquisa cenográfica. Então, de alguma maneira, também a gente contribui para isso, né? Até estudo de cor. Se for, por exemplo, você vai fazer um carnaval sobre o período do Art Nouveau, da Belle Époque. Então, você tem tons mais suaves, enfim. Tem toda essa questão que a gente também coloca que serve de uma forma ou de outra dar subsídios para o jurado e para o público entenderem melhor aquele carnaval. Eu tenho um exemplo bem interessante do nosso querido Milton Cunha, né, que já esteve com a gente aqui. A gente está querendo trazer o Milton de novo, né? Que o Milton, a cada ano, ele galga um patamar mais importante. Eu acho que o Milton é uma figura importantíssima para o carnaval carioca, né? Para o carnaval como um todo, né? Porque ele chegou no maior veículo de comunicação do Brasil, que é a Rede Globo, né? E isso, para o carnaval, ter uma pessoa representando o carnaval nesse espaço é muito importante, né? E nós, evidente, nós todos acompanhamos a trajetória do Milton, mas quando eu estive com o Milton na São Clemente, onde ele fazia justamente o enredo, e eu e Fabinho fazíamos a parte da estética do carnaval, a gente teve um embate ali no final pela figura da Dona Maria Louca, né? Dona Maria Louca apareceu na comissão de frente e a ideia era colocá-la de preto pelo luto, né? E o Milton dizia não, que ela tem que estar de azul, porque o azul era a cor da coroa naquela época, né? Então ali, quando eu falo embate, eu falo um embate saudável, né? Existiu aí esse embate saudável, né? Mas venceu não, mas prevaleceu o preto,
né? Porque a minha ideia era colocar ela num luto, numa tristeza, né? E a loucura remete a essa coisa da tristeza, né? Da coisa íntima, do fechado, né? Então eu achei que naquele momento a representá-la de preto ia dar um impacto mais forte, né? Então é o que eu falo, esse tipo de embate também acontece, não é isso? Acontece porque a gente precisa, né, quem está lidando com a comunicação daquele assunto, precisa também saber que determinado fato histórico ou determinada visualidade, ela precisa chegar no público. Você tem que ter uma empatia com o público muito grande. Talvez, nesse caso específico, né, o Azul não passasse, né, É, essa ideia do luto, e você precisava passar. Isso acontece demais assim no carnaval, porque de uma forma ou de outra você está carnavalizando. Você não está fazendo um filme de época que precisa ser exatamente daquele jeito. Mas você precisa passar o sentimento daquilo. Você precisa. E o enredista meio que trabalha com isso também, e faz parte do nosso trabalho explicar para o jogador que pode ser uma licença poética, que pode ser, enfim, algo nesse sentido, que você está construindo a partir da sua própria imaginação. uhum. Obviamente tendo como base a história, enfim, mas de uma forma ou de outra, ó, aqui tem uma licença poética e tal, aí você explica para ele. A gente sabe que a roupa da coroa portuguesa é azul, mas a gente está aqui querendo fazer o luto e no Brasil a questão do luto para os católicos, enfim, é a questão do É do preto, para um preto. determinado Não, grupo e o específico. carnaval é muito dinâmico, né? O desfile, eu penso sempre assim, que o desfile ele é dinâmico. Ele passa lógico, no andamento normal de uma escola de samba, ele passa numa certa velocidade. Então, eu acho que o entendimento tem que ser imediato. Se você joga para o espectador, né, que é o nosso termômetro, né? Se o público gosta, teoricamente o jogador gosta também, né? Se a gente consegue criar essa troca com o público. Então, se você passa uma coisa que gera uma dúvida, que ele fica olhando, mas o que é aquilo ali e já foi, ele perde aquilo que a gente gosta de fazer, tanto eu quanto você, que é criar a sequência plástica, a sequência auditiva através do samba de enredo daquilo que está sendo passado, aquele filme que está sendo passado ali. Então, se você gera uma dúvida, você cria um corte, né? Você faz um- um- como é que eu falo? Você cria um hiato ali naquele olhar que o cara está se envolvendo, né? E eu penso carnaval assim, quanto mais envolvimento o público vai tendo, mais empatia, ele vai entendendo, ele vai... e aí, daqui a pouco, isso cria a catarse que faz com que o resultado seja positivo. Exatamente. Sobre essa coisa do tempo, parece até aquela cena, né, que tem entre tapas e beijos, né, da Andréa Beltrão com a Fernanda Torres, né, que ela fala assim, ó, passou, o tempo ó, É, passou, passou. passou, é Virou muito até meme, rápido. né, agora, todo mundo recuperou muito essa cena, e é isso, carnaval também é isso. O tempo passou, ó, já passou aqui, é muito rápido, né, tudo. A gente precisa de uma apreensão muito rápida daquilo. Ao mesmo tempo, tem coisas que realmente a gente está lá num outro espaço-tempo, numa catarse e tal. Tem coisas que passam, entendeu? Mas que, de uma forma ou de outra, o importante é a gente deslocar o público para aquele nosso barato. Para aquele barato que a escola tá levando para aquela época ou para aquela situação. Agora, o que você entende com relação a esse protagonismo, que é uma palavra muito usada no carnaval, né? Existem certas palavras que surgem na... Eu não gosto de falar bolha de carnaval, porque eu acho que carnaval não pode ser visto como uma bolha. Mas no nosso meio, né, existem palavras que... imagética, e agora uma palavra que é catarse. Então, são palavras que surgem da chegada dos acadêmicos no carnaval. Isso não é uma crítica, não, isso é uma constatação. Eu amo a chegada dos acadêmicos, né? Acho que as pessoas sabem que eu sou autodidata, não tenho uma formação, né? Mas já milito há 40 anos no carnaval, então isso já me credencia a conversar de igual para igual. Mas eu acho que essa chegada desse fantástico grupo dos jovens, que vem todos de uma carreira acadêmica forte, isso criou até um linguajar diferente, né? Como é interessante o carnaval nesse sentido, né? E esse linguajar ele vai passando de profissional para profissional, a gente vai se adaptando a isso, como se fossem as gírias da sociedade, né? Ah, isso aí, Jargões, né? jargões, né? E a gente vai usando muito. O que você, você acha que acontece quando, de um momento para o outro, o enredista passa a ter um protagonismo maior? Isso foi os carnavalescos que se sentiram meio que, não,
eu tenho que ser mais correto com o João, eu tenho que ser mais correto com o Léo, eu tenho que ser mais correto com o Diego, porque eles me dão tanto suporte acadêmico, tanto suporte artístico, que eles precisam ser vistos. Em que momento que você sentiu que isso realmente era necessário? Olha, eu acredito que assim, a gente vive fases no carnaval, né? A gente viveu, você nasceu, eu também nasci numa época em que a figura do carnavalesco era centralizadora de todo o processo, até os processos que ele não fazia parte. A gente já cansou de ver desfiles em que, e olha, eu sou fã do Joãozinho 30 absoluto, mas a imprensa, a mídia fazia assim, o Joãozinho 30 está cuidando da harmonia. Não, quem cuidava era o Laíla, que era um grande parceiro dele. Então havia um certo silenciamento com relação a isso, mas por conta da imprensa e da grande mídia não entenderem o que é um processo de escola de samba. Com relação ao enredista, eu acho que assim, é muito... Eu tive, por exemplo, eu trabalhei durante 19 anos com um profissional que nunca me escondeu, que é o Mauro Quintais. Você nunca escondeu a gente. Mas, mas o que só para não te interrompendo, mas às vezes eu queria citar e você dizia, não, não. Era exatamente. Mas, João, vou botar o seu nome aqui. Você Exato. dizia, não, 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 não. E eu não conseguia entender, né, se isso era... não sei se eu estou sendo leviano, não sei se isso poderia te atrapalhar profissionalmente no teu lado acadêmico, né? Por que o Gustavo não quer ser citado no enredo, né? Porque eu estava no Salgueiro na época, aí você tá, quando você... Aí... Para tudo tem uma Tinha explicação. esse lado, eu estava no Salgueiro, na diretoria cultural, de repente fazendo... Eu era uma espécie de ghostwriter, né? Escritor fantasma, né? Desses enredos, né? Que você trazia tudo muito já pensado, né? Aí, por exemplo, a Bibi Ferreira, mas é interessante que eu estava vendo o livro Abre Alas de 2003, até um amigo meu, Lucas, mandou para mim um recortezinho, e tem lá na ficha técnica, sinopse, Gustavo Melo. Tava lá que você colocou. Mas assim, tinha essa questão de eu estar no Salgueiro e de repente fazia... Só que no Salgueiro a gente era um coletivo, né? Sim. Eu, Eduardo, Paulinho e tudo. E minha carreira solo foi com o Mauro Quintais, então foi algo muito importante para mim, que eu aprendi muito, até essa questão sobre leitura de enredo. Agora, voltando para essa pergunta especificamente, né? O enredista passa a ter um protagonismo a partir do momento em que ele ganha um nome. O nome enredista não tinha até 5, 6 anos atrás. Como carnavalesco, né? Como carnavalesco, exatamente. E as coisas, quando não têm nome, elas não existem. Aí, a partir do momento que ela ganha o nome, é essa função a qual o nome enredista, eu acho que ainda não é um nome do meu agrado, vamos dizer assim, completo, porque ele não dá conta dessa completude da pesquisa, enfim. Uhum. Mas isso é uma outra coisa. Mas o carnaval adotou esse nome. E aí virou uma vamos dizer assim, um jargão, né, da antropologia, uma categoria nativa que virou dentro do carnaval. E ela é específica do carnaval? Ela é específica do carnaval, não tem... Nas outras festas, por exemplo, tem o pesquisador, tem o roteirista, tem o criador do roteiro, enfim, seja lá o que for. Tem outro nome, outra nomenclatura, ou não tem. A partir do momento em que um enredista cria o nome, aí sim ele passa a ter a função passa a ser muito bem delimitada e muito bem vista, né? Bem vista que eu digo assim, no sentido, está ali, a função ele existe, né? Está ali, existe e faz parte do processo de carnaval. Agora, o importante também nesse processo é que as escolas entenderam isso. E não adianta o profissional carnavalesco entender isso, não, vou botar aqui o nome do Gustavo ou do Diego Araújo aqui. Mas o importante é que as escolas, as agremiações, os presidentes começam a entender a importância do enredista também, né? Exato. E tem carnavalescos que não dependem dessa figura, né? O Leandro Vieira é um e está tudo certo, assim. Eu acho que o carnaval também tem uma diversidade. Nenhum carnavalesco é igual ao outro. Cada um tem suas aptidões. Tem um que curte mais figurino, tem outro que curte mais cenografia, tem um que gosta mais de escrita, tem outro que gosta mais... E está tudo certo. Só que, assim como com o desenvolvimento do carnaval, essas funções de pesquisa, também as funções técnicas, por exemplo, o projetista, que faz os projetos de alegoria, ele foi sendo necessário porque o carnaval foi ficando complexo. Não, você não faz mais um carnaval com carro 4 metros por 4 metros, 4 por 4. Agora você faz com 16 metros,
de altura com 20 de comprimento. Isso é muito complexo, né? Inclusive para levar pelas ruas, né? Tem muito obstáculo, né, no trajeto. E também as regras de segurança também, corpo de bombeiro, tudo requer planta, tudo isso, né? Exato. Então são funções específicas e a própria complexidade do carnaval vai trazendo isso. E eu acredito que assim mas sobretudo assim, a gente conversando sobre isso, a gente está ali para ajudar. O papel do enredista, do pesquisador é ajudar naquele processo. O carnavalesco tem um barato dele e a gente só não pode querer ser maior do que o projeto. Vamos falar disso mais um pouquinho. A gente vai fazer um breve intervalo e eu retorno já conversando com o João Gustavo Melo aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o enredista João Gustavo Melo. João, a gente está conversando, mas você hoje está na Unidos do Virador. Unidos do Virador, né? Quantos anos você já está na Virador? Dessa primeira temporada, 2023, 24, 25, 26. Quarto ano, só que eu tive uma primeira temporada durante 3 carnavais com você lá. 2003, 2004, 2005. Fizemos Bibi Ferreira, o Círio de Nazaré e o Sorriso, né? O Sorriso, o Círio de Nazaré, com o nosso amigo Miguel Santabrígida também. Sim, nossa. E na Viradouro você sempre com o Tarcísio Zanon. Exato, sempre com o Tarcísio Zanon, que é uma grande surpresa assim, na minha carreira, porque eu não conhecia o trabalho dele, da nova geração. Quando a gente chegou, deu match o trabalho. A impressão minha, que por mais dentro do processo carnavalesco que um profissional esteja, que é o meu caso, que eu não posso ficar só focado na escola que eu milito, eu tenho que abrir o meu horizonte para as outras escolas também, até muito em função do programa aqui, né, um compromisso meu com a TV Alerj, com quem está assistindo. Eu vejo que o Tarcísio ele foi se formando esse campeão que ele é hoje, né? A cada ano eu sentia um desabrochar nele e ali parece que ele vai se nutrindo de uma força estética, de um conhecimento maior. Então eu acho que hoje o Tarcísio, sem dúvida nenhuma, ele está num patamar de campeão do carnaval, né? Mas com muito conteúdo, né? Muito conteúdo. E quando eu falo conteúdo, não estou querendo desmerecer os outros pesos, mas até fisicamente isso interfere. O carnaval ele é visual, né? Então o profissional de carnaval ele tem que se preocupar também, porque ele é o representante da escola nas grandes mídias. É ele quem fala, ele quem conversa, ele que se apresenta. Então eu acho que o Tarcísio hoje ele tem todo esse bojo de características positivas, né? Desde da estética dele, pessoal, que é um homem bonito, se veste bem, fala bem, e também o conteúdo, o estofo cultural, né? E ele tem uma questão técnica, como, por exemplo, a alegoria, que é muito interessante. Ele tem um arrojo estético hoje que é muito raro. Ele faz alegorias vazadas e ele sabe conversar com os profissionais e com a equipe que ele tem, que é uma equipe muito boa, equipe de Parintins, equipe de hidráulica, enfim, Alessandra na parte de figurino. Sim, sim. É uma equipe muito bacana e ele tem aquela equipe na mão, ele sabe retirar daquela equipe o melhor dela. E eu acho que o bom carnavalesco também é isso, né? Eu tenho certeza que ele deve tratá-los com carinho, porque é uma coisa que eu sempre dizer, não entra nessa. Você que quer ser carnavalesco, você que quer trilhar não entra nessa de embate. Trate bem seus profissionais, que nós dependemos deles para tudo, entendeu? Entenda a linha do respeito, entenda a linha da convivência, mas tratar bem o profissional, conversar de igual para igual, ouvir o profissional, isso é uma coisa importantíssima, né? Eu aprendi isso, você sabe muito bem que eu aprendi isso durante esses anos todos, e hoje eu acho que talvez tenha essa trajetória de 40 anos por conta disso, né? Pelo carinho a troca que eu faço com esses profissionais. E eu vejo o Tarcísio muito assim, né? Exato, você tem. E aí tem uma ponte com a Viradouro de agora com a Viradouro de 20 anos atrás, né? Sim. Eu acho que assim, você também tratava a equipe, algumas pessoas ainda estão lá, né? Que você tratava com respeito, né? Sempre tratou essas pessoas com respeito, assim como trata hoje no carnaval. E esse arrojo do Tarcísio, ele acaba transbordando para as alegorias. E tem uma coisa no Tarcísio que é muito importante para um artista.
é a questão de você não... Ele tem uma questão agora que, assim, você nunca vai imaginar como o carnaval dele vai ser totalmente. Ele surpreende. No sentido de, assim, como você acha que aquele assunto ele vai tratar alegoricamente? Uhum. Esse ano a grande expectativa é porque a Viradouro esse ano fala do Mestre Cissa. Acho que é a primeira vez que um diretor de bateria é homenageado em forma de enredo, né? Então, a grande expectativa, eu vejo hoje, do Carnaval Carioca, é o enredo da Viradouro. Como que vocês vão falar desse Mestre Cissa, né? E, teoricamente, é só mais uma peça dentro de um conjunto de pontuação de uma escola de samba, né? Mas, de repente, ele sai daquele personagem importante e evidente e se torna um enredo, né? Isso é desafiador e é inovador, né? Inovador, para nós, é um privilégio muito grande, porque o Tarcísio está dando visualidade ao som. Eu estou muito curioso. Vai dar uma visualidade ao som do Cissa. E os carnavais que ele participou, que ele fez, e o Cissa sempre é muito isso, né? Ele dá visualidade ao som. Ele é o cara que subiu a bateria para cima do carro alegórico, ele é o cara que já participou do centenário de Duas Paixões, Flamengo e Vasco, ele nasceu numa região muito musical, que é do Estácio, que tem uma escola de samba muito forte, né? Campeã de um carnaval como 92, dentro do processo modernista urbano da cidade, que muitas vezes a produção do samba é o verdadeiro modernismo carioca. Então, dentro desse contexto todo, nasce o Mestre Cissa, e muitas vezes assim, eu fico pensando, assim, como às vezes no carnaval, há uma discussão sobre quem merece e quem não merece ser enredo. Eu acho que o Fabato fala muito isso, né? O Ney Matogrosso da Imperatriz é maravilhoso ele ser enredo, assim como o Mestre Cissa é maravilhoso ser enredo, assim como o Lula ser enredo também. Enfim, tem uma situação ali de merecimento, mas eu acho que a gente olhar para uma pessoa dentro do carnaval, um profissional do carnaval, um artesão do carnaval, porque o Cissa é um artesão do som. E aí você olhar para quem faz a festa acontecer, para quem está ali toda terça-feira, o nosso enredo está todo dia no barracão. A gente chega lá, Cissa, a gente está com alguma dúvida? Cissa, aconteceu isso aqui? Ele, não. Teve uma história assim de uma fantasia que eu não posso falar aqui para não dar spoiler, mas eu fui consultar o Cissa. Cissa, isso aqui se dizia isso, é verdade? Ele, não é verdade. Isso aqui foi uma construção que a imprensa fez. Beleza, voltamos atrás. E aí, e nisso a pesquisa foi fluindo muito bem. Foi o acaso que trouxe as homenagens pessoais em Mato Grosso, Rita Lee, Sacaca e Mestre Cissa? Olha, Mauro, assim, eu não sei explicar no caso do Geraldo Carnaval. A gente talvez tenha uma resposta daqui a alguns anos, né? Quando a gente olhar no retrovisor e ver que esse fenômeno está acontecendo agora. Assim como teve, por exemplo, a relação dos enredos ditos políticos, né? E para mim todo enredo é político e todo enredo é afro. Seja qual, você pode estar falando da Princesa Isabel, como diria o Luiz Antônio Simas, né? O tambor vai estar batendo ali por orixá. Então todo enredo em si é afro. Mas esses assuntos, vamos dizer assim, se a gente colocar dentro desse aspecto que a gente está trazendo aqui, eu acredito que a gente esteja num momento também de celebração. Eu acho que tentando procurar muito mais do que um enredo homenagem, porque se a gente olhar, só tem 3 enredos a homenagem a pessoas vivas nesse ano, que é o Lula com a Acadêmica de Niterói, Ney Matogrosso, na Imperatriz e o Cissa. Sim. O restante você tem 9 enredos que não são necessariamente homenagens, mas, por exemplo, Rita Lee é uma celebração a uma obra de uma cantora icônica no Brasil, que já partiu, não está mais entre nós. Enfim, os outros enredos não vou falar aqui um por um, senão vamos perder. Por exemplo, o Gabriel e o Bora estão trazendo um enredo sobre o Heitor dos Prazeres, que se a gente tivesse na linha de enredos afro, seria colocado na caixinha de enredo afro. Tem muito enredo afro, então o Heitor dos Prazeres é afro. Mas agora, para as pessoas, para algum grupo, dizer que está correto na sua argumentação, bota o Heitor dos Prazeres dentro da caixinha de enredo homenagem. E assim, eu acho essa caixinha, você botar isso, às vezes um argumento muito pueril. É muito frágil de você colocar... Mas você concorda que existiu essa grande reviravolta, digamos assim? Eu acho que assim, a diversidade de enredos
ela está maior para esse ano. Posso dizer assim, o que eu posso dizer é isso. Eu acredito que, por exemplo, os enredos afro aconteceram muito mais por conta do samba, da música, do que necessariamente da visualidade. Porque durante muito tempo os carnavalistas reclamaram muito, poxa, a gente vai fazer uma revisualidade recorrente. Os carnavalescos mais... Aí depois foi descoberto. As pesquisas, por isso que o enredo acadêmico é muito importante, a academia no samba é muito importante, porque você vai nas fontes das universidades, das pesquisas, e também nas bibliotecas do terreiro, as bibliotecas do sagrado, e eles vão nos dar uma outra possibilidade de fazer uma nova África. E as novas Áfricas, né, vamos dizer assim, dentro desse conjunto do que se chama enredo afro. Mas, assim, eu acredito que as escolas, assim, elas estão mais abertas a fazer enredos sair um pouco dessa questão da pesquisa afro sobre novas temáticas, mas muito mais porque elas estão se permitindo mais que os sambas estão testando, né? Ó, agora a gente pode fazer samba bom com esse determinado assunto. E vai ser um 2026 de grandes surpresas. Falar em surpresa, vamos dar uma olhada em umas fotos para relembrar a trajetória? Nossa Senhora! Esse Senhora! menino aí. Meu Deus do céu, isso aí é o crachá, né, que a gente usava, né? Carnavalesco Mauro Quintais do Salgueiro, em 2000. Era um menino mesmo, né? Foi o segundo crachá, na verdade. O primeiro foi no ano anterior, em 99, foi meu primeiro desfile. Eu conheci você assim, no Salgueiro, com essa cara? Exatamente assim. A gente tem uma foto lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ainda vou achar essa foto, que a gente está... E foi o primeiro enredo, né, que nós fizemos, né, sobre Natal. E cara, o Fernando Pamplona. A grande importância do Fernando Pamplona, né? E isso foi no lançamento do livro dele, né, que foi em 2013 essa foto, no ano que o Pamplona nos deixou. E assim, a alegria que eu tive na vida foi de ter conhecido o Pamplona várias vezes, enfim, ter ficado amigo da Zene. E nesse dia especificamente, foi muito engraçado porque a gente estava... O Pamplona nunca deixou de trabalhar na TV educativa, né? Uhum. Eu estava na TV Brasil na época, trabalhando pela TV Escola. Então a gente era colega, antes de tudo, colega de empresa, né? Então, é uma saudade enorme e um mestre que a gente tem. Eu não sei, eu acho que falta um pouco mais de resgate da importância do Fernando, né? Não sei se eu estou falando uma grande bobagem aqui. Não, você está falando uma coisa interessante, porque eu acredito que o Pamplona seja a referência como um marco, né? Uma âncora cultural do carnaval. Não é a única, mas é uma das mais importantes. A gente, quando fala do Fernando Pamplona, fala de um cara que criou um novo tipo de estilo de fazer carnaval, que o modelo que foi replicado está aí até hoje. O Simas e o Fabá vão atualizar o livro deles, né, para tudo se acabar na quinta-feira, e tem achados do Pamplona, novidades sobre a trajetória do Pamplona que eles vão trazer no livro, que também, eu acho que cada carnavalesco também tem que ser mais, e isso é uma missão para mim do carnavalesco também, de ser mais, como eu posso dizer, generoso com a sua própria história. A Rosa Magalhães, por exemplo, preparou junto ao UERJ todo o seu legado artístico e, inclusive, esse material está todo hoje na biblioteca, na Rede Sírios da UERJ. E eu acho que os carnavalescos podem fazer isso. A Liga Independente da Escola de Samba também está trabalhando isso. E eu acredito que isso Está trabalhando isso? Está até com os acervos, enfim. Porque o próprio livro Abre Alas, ele constitui já uma memória, né? Agora então, né? Agora então, mas isso é muito recente. Mas eu acredito que isso é uma forma das universidades, do Museu do Samba também, que é muito importante, de constituírem esses acervos, porque para nós, pesquisadores, e para a memória que vai ser constituída, ela é fundamental para a gente não perder, por exemplo, essas questões. Eu acredito, por exemplo, o Renato... Arlindo, desculpa interromper, Arlindo. A minha memória me diz que foram fazer uma exposição de Arlindo e não tinha quase material. Se não fosse, por exemplo, a iniciativa individual do Ricardo Lourenço, do Felipe Ferreira, eu acho que muito disso estava apagado. A Maria Augusta, infelizmente, que nos deixou há pouco tempo, o Leonardo Antão fez uma exposição sobre ela e que ele compilou um acervo enorme que ela tinha, mas que ela guardava para si. Isso é muito angustiante. Eu acho que assim, também... Só que a gente não pode ir na casa do carnavalesco bater na porta dele se ele não quer dar também um acervo. Eu já lidou com isso muitas vezes, né? O carnavalesco disse, não, ninguém toca no meu acervo, porque a criação é minha. Então, tem isso também. Eu acho que assim, os carnavalistas também precisam olhar com mais cuidado os seus acervos, no sentido de colocar eles para jogo mesmo, porque a pesquisa está aí, né? A memória está ali para ser constituída. Vou me preocupar com isso, não tem tempo ainda.
Miguel Santa Brígida. Olha, o Miguel, eu assim, me comovo muito, primeiro porque nós formamos um trio muito perfeito, né? Eu, você e ele, um trio de pesquisa. O Miguel é um grande intelectual, uma pessoa que você ouve falar, você se arrepia todo porque ele é uma entidade, né? É verdade. Ele é uma pessoa que é apaixonada pelas escolas de samba, E generoso. generoso e que coloca a nossa mente no lugar. Ele, para mim, é um guru e que me ajudou muito, o Mauro, assim, mais do que as pessoas imaginam. Ele me ajudou no momento mais difícil da minha vida e devo muito isso a ele. Nossos passeios aí. Ah, eu lembro desse dia, foi 2017 essa foto, preparando o Carnaval 2018 para Peruche, e foi uma das noites mais felizes da minha vida, Mauro. Você me proporcionou isso. Porque a gente fez a sinopse, né, do enredo sobre o Martinho, e eu estava muito inseguro sobre aquela sinopse, que era uma sinopse muito curta, né? Daria conta do Martinho e tudo. E ele ligou e falou o seguinte: mas você fez da minha vida uma poesia. E assim, um ídolo, assim, foi algo sensacional. E foi numa pizzaria na Barra e eu nunca mais vou esquecer dessa noite, Mauro. Eu lembro da sua emoção quando você encontrou o Martinho, né? Eu já estava meio blasé ali, eu ia, vamos bater um papo, comer alguma coisa, beber, mas você chegou com uma emoção contagiante, né? E talvez ali eu não tivesse ainda entendido a importância desse griot, né? Dessa figura, né? Que é o Martinho da Vila, né? E foi um trabalho muito bonito, até plasticamente falando, na questão da entrega da sinopse, que a gente fizemos um LP, isso aí, foi bem interessante, né? Foi uma entrega muito grande, tanto minha quanto sua, Mauro. Você ficou em São Paulo, É, voltou para Baia, voltou a fazer aquele trabalho de chão de fábrica para poder terminar aquele carnaval, tanto para a comunidade do Peruche, mas também para o Martinho. Foi muito bonito aquilo. Aí, garantido e caprichoso. Você é garantido ou caprichoso? Eu sou garantido, Mauro. Eu sou vermelho, mas assim, Então tá feliz, né? tô feliz, mas assim, o caprichoso tem os meus melhores amigos, vamos dizer assim, no mundo bovino. Não melhores, mas assim, a quantidade de amigos no mundo bovino são do caprichoso. Então, assim, eu não tenho como desgostar também do caprichoso. Eu sei que a rivalidade existe, mas assim, eu entendo muito o Joãozinho 30, entendo também o Milton Cunha quando eles dizem que são meio biboístas, né? Egoístas, É o movimento biboísmo. Que você, não, de uma forma ou de outra, você tem como a mestre Jair Mendes. Jair Mendes. A Essa importância foto, do Jair, né? essa foto é maravilhosa. Esse homem revolucionou o Carnaval do Rio de Janeiro e revolucionou o Festival de Parintins. Ele nos deixou há pouco tempo, se eu não me engano, no ano passado. E ele foi o homem que criou, o artista que criou a alegoria dentro do Festival Folclórico de Parintins a partir de uma visão da escola de samba, da Portela, em 1970. E aí, a partir disso, ele cria a alegoria, revoluciona o Festival de Parintins e hoje é esse espetáculo que a gente conhece, que também fornece mão de obra para as E é escolas uma de samba. coisa impressionante, né? Eu sempre que posso falo aqui, quem não conhece tem que conhecer. Mesmo que seja através de livros ou vai para a internet, procure entender e conhecer o que é o Festival de Parintins. É uma coisa fantástica, eu acho que é uma das coisas mais importantes que o Brasil produziu, plasticamente falando e culturalmente falando, evidente que é uma coisa ligada à outra, mas o Festival de Parintins é impressionante. Você que não conhece, vai lá. Se você puder viajar, eu sei que é complicado, mas vai lá, porque vale a pena você, pelo menos uma vez na sua vida, vivenciar essa experiência tão importante, né? Essa imagem foi muito emocionante, foi na exposição, né, na exposição da Rosa, no Hélio de Sica, né, feito pelo Leonardo Antan, como curador, e essa foto para mim tem uma emoção muito forte, porque assim, todos os livros da Rosa eu levava para ela autografar. Uhum. Esse livro não, ela comprou meu livro e pediu, você pode me dar um autógrafo? Imagina a emoção, né? E eu não sabia, minha mão tremia, saiu todo errado, um garrancho só na letra, mas porque eu tava muito emocionado. Então, assim, eu tremia todo para autografar para Rosa, aí eu até coloquei na legenda dessa foto, né? Pela primeira vez estou autografando para ela. Aí foi nossa entrevista com o saudoso grupo que, para quem não sabe, durante muito tempo nós tínhamos o Boi com Abóbora, né, que era um bálsamo naquele momento de pandemia também, onde as pessoas respiravam o carnaval através do Boi com Abóbora, que era genial aquela resenha que vocês faziam, né? Acho que existia um equilíbrio ali, mais seu com o Fábio, né?
não sei, misturava humor, misturava cultura, misturava sentimento, né? Eu lembro daquela entrevista, daquela live que nós fizemos, quando eu retorno de um processo doloroso, que foi a minha internação pelo Covid, né? Da emoção, né, que brotou aquilo, né? Então era um projeto belíssimo, eu acho que você deve ter muito orgulho dessa história, né? O orgulho vem também, Mauro, muito porque a gente ama o carnaval. Então, ter você, Martinho, ter o Carlinhos Jesus, ter aquelas pessoas próximas da gente, Dudu Nobre, enfim, falando das suas experiências no carnaval pra gente, os profissionais da festa, foi uma coisa muito potente, muito importante e foi avassalador pra gente. Maria Augusta, Paula Stein, enfim, a gente constituiu de uma forma ou de outra uma memória do carnaval e nos fazia muito bem também o Boi com Abóbora. Só que assim, passado o período pandêmico também, eu fiquei meio com pânico de tela. Uhum. Hoje eu tenho um problema de passar eu quero isso aqui, contato físico. Eu não consigo mais passar 2 horas em frente ao computador, começa a me dar gatilho mesmo. Mas mudou muito também, né? Aquele habitué de você ficar nas lives por horas e horas e horas, hoje em dia, você sem essa necessidade de ficar confinado, né? Você não tem mais tempo. Mas assim, também tem uma culpa minha nessa história, assim, a responsabilidade minha, porque eu fiquei com pânico de tela. Sim, sim. A pandemia fez muito mal a gente. A gente saiu melhor. Não, ninguém saiu melhor. Primeiro que o país passou por um processo horroroso, né? O governante... Muitas máscaras caíram. Muitas máscaras caíram, né? E a gente, no meio daquela questão toda, tentando sobreviver. E o Boi foi uma tábua de salvação muito grande. E hoje também eu sou vidraça, né? Então, com trabalho com a Viradouro, enfim, não é muito ético a gente ficar analisando o trabalho dos colegas, mas eu acho que, de uma forma ou de outra, a gente analisava com muita responsabilidade. Sim, mas já foi um momento muito bacana. Para mim foi muito importante. Para nós também. Olha o grupo. Esse grupo foi maravilhoso. Essa foto foi incrível, porque isso foi o depoimento do Renato Lage no Museu da Imagem e do Som. Uhum. Eu tô com a bandeira do Salgueiro ali, colocada ali, um grupo de intelectuais notáveis, né? Amigos muito queridos, né? Meu irmão Fábio Fabato, querida Raquel Valença, Marcelo, Aida, no pessoal lá do museu, enfim. Foi um momento de uma construção da memória do Renato, da qual eu também fazia parte. Perguntar coisas para ele, coisas inclusive que ele não sabia, foi incrível. Por exemplo, nessa entrevista, o Renato soube que foi monitorado pela ditadura militar, e nem ele sabia. Nem ele sabia. Nem ele sabia. Perguntei, você sabia que no ano que você fez Macobeba, a ditadura militar te vigiou? Ele não sabia. Então foi, e além de tudo, saber dessa memória recente, né, da qual fiz parte com muita honra de alguns carnavais dele com a Márcia. O Fabato. O Fabato é um irmão e como a gente tem um carinho muito grande, ele é muito generoso, né? A gente, obviamente, tem visões diferentes sobre muita coisa e isso é que é legal, porque a gente se complementa. Sim, sim. Eu sou mais fechado, né, e tal, sou mais tímido, né? E o Fabato tem é um vulcão, né, intelectual, é um vulcão. Ele brinca que assim, se eu sou enredista, ele é. Ele domina a oratória, né? E ele nos incentiva muito, né? Ele é um vulcão de carnaval, ele é um vulcão de carnavalismos, vamos dizer assim. E esse momento aí, Mauro, muito obrigado, porque foi maravilhoso. Isso é o nosso desfile na Porra da Pedra, falando sobre a Fordlândia. E aí eu faço sempre questão de convidar Fabato, Gustavo, porque eles são pé quente, né? Eles já saem comigo na Porta há um tempo, né? E tem essa representação forte, né? Porque eles amam os enredos, né? Então isso é muito, muito forte para mim, né? Que estou ali mostrando um trabalho. Né? Tem o Wagner Cavazzani também, que é meu irmão também, que me acompanha sempre, me ajuda sempre também. E é um querido. E o Fabato tem uma história engraçada, Mauro, desse cocar aí, que o Fabato precisou tirar as penas do cocar que estavam caindo e tal, enfim. E ele estava com medo de eu brigar com ele por ele ter tirado essas penas. Ele disse, não, aí depois ele foi a conta, cara, eu estava morrendo de medo de você brigar comigo. Tarcísio Zanon. Essa foto tem assim, eu vou levar para sempre, Mauro, porque foi no momento que eu desabei na quadra de chorar quando anunciaram o enredo do Cissa.
Nós sabíamos, 5 pessoas, né? Seu Marcelo Calil, Marcelinho Calil, Alex Fabi e o Dudu Falcão. Pouca gente, e o próprio Tarcísio, né, obviamente, pouca gente sabia do enredo. E a gente precisou manter segredo durante 2 semanas, e isso foi uma panela de pressão pra gente. Até o momento que aquilo explodiu na quadra, você estava na quadra com a gente. Presente, foi maravilhoso. Foi um momento assim que eu estourei de emoção. E o Tarcísio estava lá, a gente já se abraçou, a gente, cara, que responsabilidade, que privilégio a gente está vivendo agora isso. Gustavo, muita história, né? Muita história e que maravilha poder reviver isso. Quero te agradecer muito, evidente, em meu nome, em nome da TV Alerj, da direção da casa, da nossa equipe, né, que tem sempre um carinho muito grande por você. Mas aqui no Quintas com Quintais, a gente tem sempre aquela pergunta que amarra nossas entrevistas. O que o Gustavo Melo de hoje diria para aquele menino lá no Ceará, o Gustavo Melo pequenininho? Ele diria assim: você não sabe o que vai vir pela frente e cuidado com o que você deseja, porque vem. Essa conversa, né, seria uma conversa de muito cuidado, porque aquele menino jamais pensaria em estar diante de um dos seus ídolos, que é Mauro Quintais, que sempre para mim foi um ídolo com o qual tive o privilégio de trabalhar e que é um ídolo até hoje e que transforma temas, visualidades em sonho. E isso para mim, estar vivendo isso aqui é viver, é sonhar acordado. Obrigado, Mauro, por tudo. Nossa, eu que agradeço pela tua parceria, pelo teu carinho, pela tua amizade. Esse foi o Quintas com Quintais, e se você quiser rever essa entrevista, acesse as nossas redes sociais. Até semana que vem, aqui na TV Alerj, o canal do povo.